Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo do projeto, continuando a nossa conversa sobre cuidar do planeta. Mas, muitas das vezes que nós falamos em cuidar do planeta, nós podemos deparar com a seguinte situação. E isso nós podemos comparar com uma outra coisinha que nós vivíamos no projeto. Bora lá que eu vou explicar para vocês o que seria isso. Às vezes, acontecia a seguinte situação no projeto. Tinha aquele momento que nós parávamos para organizar tudo aquilo que estava fora do lugar. Brinquedos, os lápis, o material que nós usávamos, tudo aquilo que nós mexíamos no nosso dia a dia. Mas, daí, alguns pensavam o seguinte: Poxa, senhor, eu não usei tudo isso de lápis, por que eu tenho que apontar? Senhor, eu não usei tal material, por que eu tenho que guardar? Senhor, mas eu nem brinco com isso, por que eu vou ter que arrumar? Então, olha só. Quando nós temos algo que é de uso comum de todos, acontece que é responsabilidade de todos nós estarmos arrumando. E muitas das vezes pode acontecer o seguinte: uma outra pessoa pode ter desorganizado alguma coisa e isso irá prejudicar você quando você precisar daquilo. E quando nós falamos em meio ambiente, também é muito disso. Por exemplo, vocês crianças não são responsáveis pela poluição que aí está, mas isso é algo que vai prejudicar o futuro de vocês. Então, é nesse sentido que nós viemos falar que é responsabilidade de todos nós estarmos cuidando, de preservar e cuidar para que a natureza se restaure. E, pensando assim, faz muito sentido, não é? Nós estarmos conversando sobre isso e dar tanta importância para um tema que é realmente muito importante. E, na atividade de hoje, a Sra. Thalita trouxe uma história. E para essa história, nós vamos pedir uma coisa em primeiro para vocês. Que vocês escutem essa história se colocando no lugar da personagem que ali está. E aqui entra uma coisa importante. Muitas das vezes, quando nós falamos em movimento de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro, nós estamos falando de outras pessoas, né? Mas como seria isso se fosse alguma coisa da natureza? Pensar se ela pudesse ter sentimentos, como é que ela se sentiria em alguma situação? Então, eu vou pedir para vocês que nesse primeiro momento, ouvindo a história que a Sra. Thalita irá contar, façam esse movimento de se colocar no lugar da natureza. Beleza, gente? Bora lá escutar essa história que, olha, eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar. Vamos lá escutar. Esta é uma história que começa triste, mas depende de nós o final dessa história. Há muito tempo surgiu uma semente chamada Teodora, que foi plantada com muito amor em um solo rico em nutrientes e vitaminas para que ela pudesse crescer e se desenvolver forte, cheia de saúde e assim pudesse se tornar uma linda árvore. Tudo ocorria bem, até que um dia um ser humano, que não se importava com as plantas, passou e pisou sobre ela. Teodora, que ainda estava crescendo, ficou machucada, mas como estava em um solo forte, conseguiu sobreviver e se reerguer. Passado alguns dias, mais uma vez ela sofreu outra agressão. Desta vez, a água da qual ela sugava para sobreviver se encontrava contaminada, devido à poluição vindos de uma fábrica e o lixo que nós humanos descartávamos incorretamente nos rios. Teodora seguia tentando sobreviver junto às demais árvores que existiam ao seu redor. Até que um dia, essas árvores foram derrubadas para a utilização ilegal da madeira, o que ocasionou enchentes, deslizamento de terra e até a piora da qualidade do ar, pois já não haviam mais árvores para fazer a troca entre o ar poluído e o oxigênio que nós respiramos. Com todos esses efeitos que Teodora vinha sofrendo devido às ações humanas, ela, mesmo já sendo uma árvore grande e robusta, já não encontrava mais forças para produzir novas folhas e frutos. Assim, cada vez mais foi ficando fraca. Como pode ser a continuação dessa história? Isso é o que vocês devem criar. Então, para a atividade de hoje, vocês devem pensar numa continuidade para essa história, pensando em uma forma de reverter todo esse processo que a Teodora veio passando. E aí vocês podem gravar um vídeo contando pra gente a continuação da história que vocês criaram, ou se vocês preferirem, vocês podem também mandar um áudio.
Então essa é a nossa proposta de atividade para hoje. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!